Olá pessoal, Shalom, Shalom. Estamos iniciando aqui a leitura das duas últimas aliote da Parashá que estamos estudando ao longo da semana, que é a Parashá Vayeshev, que é a nona porção das 54 porções que estudamos ao longo do ano. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e internautas. O nosso muito bom dia, Boker Tov, que Hashem vos abençoe grandemente. Eu sou Morem Balahi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Hoje, sexto dia da semana, último dia da semana. Hoje faremos então a sexta e a sétima aliote da Parashá Vayeshev. Hoje estamos no dia 12 do mês 12 do ano 2025 do calendário gregoriano. Estamos no dia 22 do mês de Kislev, dia 22 do mês de Kislev, do ano de 5.786. Hoje, então, faremos as duas últimas aliote. A leitura está no capítulo 39, verso 7, até o capítulo 40, Passuque 23. Bereshit, Gênesis, capítulo 39, versículo 7, até o capítulo 40, verso 23. E a você que hoje, dia 12, está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe, lhe conceda muita saúde e muitas felicidades. Parabéns para você que hoje está completando mais um ano de vida. Nós somos, então, a comunidade Anusim Brasil. Estamos aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. E vamos, então, fazer as duas últimas aliote, capítulo 39, verso 7, até o capítulo 40, Passuque 23. Peço para que você possa deixar o like dessa transmissão e possa também compartilhar o nosso canal e também se inscrever em nosso canal. Vamos então à leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorah. E foi depois dessas coisas que levantou a mulher de seu senhor seus olhos a José, e disse: deita comigo. Recusou, e disse a mulher de seu senhor: eis que meu senhor não sabe o que está comigo nesta casa, e tudo que tem ele entregou em minhas mãos. Não há maior nesta casa do que eu, e não me proibiu nenhuma coisa, salvo a ti, porque és sua mulher. E como farei essa grande maldade e pecarei contra Deus? E foi que falava a José dia a dia, e ele não a ouvia para deitar perto dela, para estar com ela. E foi num dia e veio à casa para fazer seu trabalho, e não havia nenhum dos homens da casa ali em casa. E ela pegou na sua roupa, dizendo: deita comigo. E ele deixou sua roupa em suas mãos e fugiu para fora. E foi quando viu que deixou sua roupa em suas mãos, e fugiu para fora, chamou aos homens da sua casa e falou com eles, dizendo: vede, trouxe-nos um homem hebreu para zombar de nós. Veio a mim para deitar comigo. E gritei em alta voz, e foi ao escutar que levantei a minha voz e gritei
deixou sua roupa perto de mim e fugiu, saindo para fora. E pôs sua roupa perto dela até vir seu senhor à sua casa. E falou a ele as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para zombar de mim. E foi quando levantei minha voz e gritei. Deixou sua roupa perto de mim e fugiu para fora. E foi ao escutar seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falou, dizendo: Desta maneira fez teu servo. Acendeu-se sua ira, e o senhor de José tomou-o e o pôs no cárcere, lugar onde os presos do rei eram encarcerados, e esteve ali na prisão. E esteve o Eterno com José, e estendeu-lhe a sua bondade, e deu sua graça aos olhos do chefe do cárcere. E deu o chefe do cárcere em mão de José todos os presos que estavam na prisão, e tudo o que faziam ali por sua ordem se executava. Não via o chefe do cárcere nada que estava nas mãos dele, porquanto estava o Eterno com ele, e o que ele fazia, o Eterno fazia prosperar. E foi depois destes acontecimentos, pegaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra seu senhor, o rei do Egito, e indignou-se o faraó contra seus 2 oficiais, contra o chefe dos copeiros e contra o chefe dos padeiros, e o pôs em guarda na casa do chefe dos verdugos, na prisão, lugar em que José estava encarcerado, e encarregou o chefe dos verdugos a José para estar com ele, e os servia, e estiveram alguns dias, 1 ano em detenção. E sonharam ambos, cada um sonho em uma noite, cada um conforme a interpretação de seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estava com ele presos na casa de seu senhor, dizendo: Por que vossas faces estão tão más hoje? E disseram-lhe: Um sonho tivemos, e não há quem nos explique. E disse-lhe José: De certo, são de Deus as explicações. Contai, rogo-vos a mim. E contou o chefe dos copeiros seu sonho a José. E disse: Em meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim, e na videira 3 sarmentos, e ela, como que florescia, crescia sua flor, e amadureciam seus cachos, e das uvas, os seus cachos e davam uvas, e o copo do faraó estava na minha mão, e tomava as uvas e as espremia no copo do faraó, e dava o copo na palma da mão do faraó. E disse-lhe José: Esta é sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó contará tua cabeça e te fará voltar ao teu posto, e darás o copo do faraó em sua mão, como de costume quando era seu copeiro. Se me recordares quando estiveres bem, usa-te rogo de bondade comigo, e faze-me lembrado ao faraó, e tira-me desta casa, pois fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada fiz para que me pusessem no cárcere. E viu o chefe dos padeiros e quão bem interpretou, e disse a José: Também eu, no meu sonho, eis que 3 cestos ralos estavam em cima de minha cabeça, e no cesto superior havia de todas as comidas do faraó, obras de padeiro, e a ave as comia do cesto que estava sobre a minha cabeça. E respondeu José e disse: Esta é sua interpretação.
Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará o faraó de sobre ti a tua cabeça, e te pendurará na forca, e comerá a ave tua carne de sobre ti. E foi no 3º dia, dia do nascimento do faraó, e fez banquete para todos os seus servos, e contou a cabeça do chefe dos copeiros e a cabeça do chefe dos padeiros entre seus servidores, e fez voltar o chefe dos copeiros ao seu posto, e deu ele o copo sobre a palma das mãos do faraó, e ao chefe dos padeiros enforcou como interpretou-lhe José. E não se lembrou o chefe dos copeiros de José, e esqueceu-os. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayo lanu betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Como falamos na quinta aliá, existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós não conseguimos entender, assim como aconteceu na vida de José. E José, mesmo tendo todo este dom, um tzadik, um homem justo, mesmo assim ele pediu para que o copeiro, que brevemente voltaria ao seu posto, que lembrasse dele quando estivesse na presença do faraó, de maneira que ele fosse retirado daquela prisão, porque, como ele mesmo disse, nada fiz para estar neste lugar. Nossos sábios vão dizer que, pelo fato de José ter pedido para esse copeiro que intercedesse por ele perante o faraó, isso foi uma coisa que não foi aceita pelo Eterno. Ele não fez bem o ter pedido para o padeiro que intercedesse por ele. Pois, como Deus, ele estava cuidando, de José, e tudo que estava acontecendo ali era por permissão do Criador, então Deus o tiraria a seu tempo. Então, foi, segundo nossos sábios, por esse motivo que José acabou passando mais tempo ainda na prisão. Bom, a leitura, ela começa falando que Potifar, ele então ouve da sua esposa as acusações contra José, e ela então o acusa de assédio, de violência, uma agressão sexual. José foi acusado de tentar ter uma relação com a mulher de Potifar. E a leitura, de fato, não conta essa mesma história que a própria mulher contou para o seu marido. Então, o que a Torá fala é que ela foi quem o assediou. E ele, como um jovem com apenas 17 anos, manteve-se fiel a Deus e também ao seu senhor, que era o próprio Potifar. Então,
quando a mulher acusa José, Potifar não tem outra alternativa, não tem outra opção a não ser mandar prendê-lo. Nossos sábios vão dizer que o Potifar, ele não acreditou na sua esposa. Ele não acreditou. Mas, por questão de honra, digamos, da mulher, ele mandou prender José. Porque se ele tivesse, de fato, acreditado em José, o Potifar teria mandado matá-lo, não apenas ser preso. Então, ele mandou prender porque ele não acreditou na sua esposa. Então, nós temos falado, né? E aprendemos por meio de nossa bendita Torá, que o nosso juiz é Deus, é Ele que nos julga. Então, devemos sempre procurar fazer as coisas corretamente. Porque em algum momento que tivermos que passar por um tribunal, então Deus estará conosco, vai nos ajudar e vai dar tudo certo. Então vai dar certo, né, para quem tem a verdade. Vai dar certo para aquele que tem a verdade, não para aquele que está tentando corromper a justiça ou fazer uma falsa acusação. Então, no caso da mulher, não havia testemunha. Não havia testemunha daquilo que ela falou. Então, ficou entre a palavra dela e a palavra de José. Mas prevaleceu, sim, a palavra da esposa. Então, ninguém viu. José foi acusado, foi parar na prisão injustamente. Ninguém viu. Não, ninguém viu. Será? Deus viu. O Eterno viu. E o Eterno viu e sabia que José era inocente. Então, por isso que ele era com José. E tudo quanto José fazia, Deus o abençoava, tanto a ele, como também abençoava as pessoas com quem ele se relacionava, com quem ele convivia. E a gente sabe que até hoje, né, Israel é um povo que tem as bênçãos do Eterno. E quem ajuda Israel, ou quem convive com Israel, quem ama Israel, quem está do lado de Israel, tem as bênçãos também do Eterno. E também as coisas vai bem, né? Então, não havia testemunha e José foi condenado, mas Deus foi a sua testemunha. E de maneira que ele, ainda que lá na frente, né, vai ter sim a ajuda do copeiro, porque é ele que vai falar para o faraó, mas tudo isso só acontece com a permissão do Eterno. Então, importante, e é o que nós aprendemos na leitura de hoje, é procurarmos sempre falar a verdade, viver uma vida de honestidade, falar a verdade e de não enganar, porque se nós enganamos, nós podemos enganar a pessoa, mas a Deus não, né? Então, Deus abençoou José, porque ele era justo. Então, se nós falamos a verdade, Deus também vai nos abençoar. Agora, se nós estivermos mentindo, levantando um falso testemunho, uma calúnia, então, da mesma forma, aí é o contrário, né? Aí seremos punidos pelo próprio Deus. Que o Eterno, então, nos ajude na nossa caminhada, na nossa luta, né?
e que sejamos grandemente abençoados por Ele. Que Ele nos dê sabedoria e entendimento na sua bendita Torá. É isso então, ficamos por aqui. Lembrando que hoje, às 19 horas, iniciamos aí o nosso serviço de Kabbalat de Shabbat, sexto dia da semana. Hoje é dia dos preparativos, é dia de prepararmos a nossa casa, preparar as halot, o vinho, o suco, a mesa, deixarmos tudo pronto para recebermos o Shabbat e depois celebrarmos o Kiddush com a nossa família, a primeira refeição dentro do Shabbat. Eu quero convidá-los a estarem conosco e participando conosco de nosso serviço de Kabbalat Shabbat às 19 horas. E lembrando, então, como já falamos ontem, lembrando que no domingo, ao pôr do sol, no final deste dia chamado domingo, ao pôr do sol, estaremos iniciando a nossa festividade de Hanukkah e estaremos então neste primeiro dia na sinagoga para fazermos o serviço de Arvit e acendimento da primeira vela da festividade nossa Hanukkah. Aí você também poderá acender aí na sua casa. Tá bem? Um grande abraço então, fiquem com Deus, se cuidem, que o Eterno os abençoe e vos guarde, os livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia a todos, Boker Tov e Shabbat Shalom a todos. Shalom, shalom.